O assunto agora são os pedágios. Preferencialmente, principalmente agora, com relação aos pedágios das rodovias estaduais. Nessa quinta-feira, houve uma manifestação na RS 239 reclamando sobre esse bloco 1 de rodovias estaduais. São blocos da região metropolitana e da Serra, que o governo abriu a negociação para prever um novo edital. Na terça-feira, uma audiência pública foi realizada na FACAT. Mais de 1.000 pessoas participaram desta audiência pública, inclusive foi necessário se conseguir uma outra sala, porque a sala onde estava previsto a primeira era muito pequena e não deu conta de atender todas as pessoas que queriam participar desse debate, né? Então, que bom, em primeiro lugar, que bom que as pessoas estão participando, porque antes, Léo, era muito comum a gente perceber que as pessoas só reclamavam do pedágio depois do contrato assinado. Aí não adianta, aí tem que cumprir contrato. Sim. É mais difícil de você conseguir reverter. Mas será que é por iniciativa da população ou o governo está chamando para negociar? Acho que há uma controvérsia, porque a população está mais atenta também a essas articulações. Já conhece como funciona, já que o momento para reclamar e de se mudar alguma coisa é nesse período das audiências públicas. Chama para nós aí. Vamos lá. A gente vai conversar. Vamos lá. Antes só chamar, tem uma interativa, viu? Uma enquete que a gente colocou aqui no YouTube sobre a implementação de novos pedágios em rodovias estaduais e federais. Você é a favor desde que tarifa reduzida ou contra? Contra está ganhando aqui com 59%, a favor desde que tarifa reduzida 41%, são 115 votos até agora. Vamos falar com o prefeito de Igrejinha, Leandro Herli, que está à frente aí também da organização das manifestações dos prefeitos aí na região do Vale do Paranhana. Ele também é presidente da Associação dos Municípios aí do Vale do Paranhana. Prefeito, vocês foram chamados aí pelo governo para falar sobre esses pedágios que serão instalados aí na região. Como é que vocês estão vendo essa movimentação toda agora? Boa tarde, prefeito. Obrigado pela presença aqui no Gaúcha Mais. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Josimar. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. Nós não fomos chamados para falar sobre modelagem, sobre tarifa. Nós tivemos um breve contato com o governo do estado para falar sobre questões pontuais de cada cidade, como acessos, enfim. Mas recebemos com surpresa e até com certa frustração, porque todos nós queremos a realização de obras que são tão importantes nas rodovias da nossa região, obras que vão aumentar a capacidade, que vão salvar vidas, mas, como eu disse, recebemos com frustração em função de que não fomos chamados para conversar, para esclarecer, para que pudéssemos entender os pontos, enfim, as obras que vão ser realizadas, o custo de cada obra, e isso causou uma frustração muito grande, porque a nossa região aqui, especialmente o Vale do Paranhana, uma parte da Serra, uma parte do Vale dos Sinos, vai ser muito taxada com a implementação de 23 novos pontos de cobrança, o que vai trazer uma alteração significativamente nos custos que os cidadãos, que as empresas, enfim, que os visitantes da nossa região vão ter se esse modelo for implementado da forma como foi previsto pelo governo do estado. Quais são os pontos que vocês mais questionam? O que vocês entendem que não está adequado, além dessa quantidade grande de pórticos, porque nós estamos falando de um sistema free flow, que não é mais a praça de pedágio física de cobrança, mas um pórtico onde vai monitorando cada passagem dos veículos. E são 15 só na região do Vale do Paranhana. Que outros questionamentos vocês fazem com relação a este bloco novo de rodovias que o governo do estado quer repassar para a iniciativa privada? Além das questões que são peculiares de cada cidade, como travessias urbanas, como localização de praças de pedágio, a Ampara como um todo, né, nós tivemos uma reunião há menos de 10 dias, então a Ampara unanimemente decidiu, quer dizer, todos os municípios da nossa região foram contra a implementação dessas novas praças de pedágio neste formato proposto pelo governo do estado. E essa manifestação ela é unânime também entre a população, entre as entidades empresariais, entre as lideranças empresariais, as entidades e organizações não governamentais. Quer dizer, nunca antes na história da nossa região nós tivemos uma unanimidade em
em torno de um assunto. Então, não conheço uma pessoa que se manifestou até o presente momento na nossa região defendendo o projeto proposto pelo governo do estado. E para mim falar especialmente das 3 grandes contrariedades que a nossa região apresenta, a primeira delas é a tarifa elevada. Nós estamos falando de uma tarifa de 0,21 centavos por quilômetro de rodovia, o que é um valor muito alto. O segundo ponto são as 23 cobranças, especialmente as 15 que vão afetar a nossa região, Vale do Paranhana. E por último também a implementação, digamos assim, de 2 categorias de usuários de rodovias, aqueles que vão usar e vão pagar, aqueles que vão usar e não vão pagar, porque a gente tem algumas regiões, algumas cidades em que não vai haver cobrança pelo uso da rodovia, mas vai ter obras de ampliação e melhoria. E para contextualizar um pouco isso que eu estou falando, eu preciso trazer números, por exemplo, comparando o bloco 1 proposto em 2021 pelo governo do estado e o bloco, agora o mesmo bloco de rodovias proposto em 2025. Para vocês terem uma ideia, em 2021 o governo do estado projetava duplicar 253 quilômetros de rodovia. Na proposta agora são 213, quer dizer, 40 quilômetros a menos. Eram 57 quilômetros de terceiras pistas. Hoje, na proposta atual, 21. Iríamos ter 9 pedágios em 2021 no modelo. Hoje são 23, quer dizer, praticamente 3 vezes mais do que estava projetado há 4 anos. Mas aí as 9 praças, aí seriam 9 praças, né, prefeito? E aí os 23 não são 23 praças, são 23 pórticos. Porque segundo o governo, quando ele cria pórtico, ele fatia o valor da tarifa, que não fica um valor tão elevado, né? E quando o senhor fala de rodovia que não vai ter pedágio, que não vai ter cobrança, o senhor se refere diretamente à RS 118, que é uma rodovia que o governador se comprometeu a não colocar cobrança, mas que está incluída nos investimentos que o consórcio, que o vencedor vai precisar colocar para manter a rodovia e duplicar a rodovia, né? Isso. Mas essa justificativa do governo, na minha opinião e da nossa região, não se sustenta. Por quê? Porque o último item dessa comparação que eu estava trazendo em relação a 21 e 25 é justamente o valor da tarifa. Se a ideia era baixar o valor da tarifa, isso não aconteceu. Em 2021, a proposta do governo era que as estradas de pista simples tivessem a tarifa de 12 centavos por quilômetro. E as estradas de pista duplicada seriam 15 centavos por quilômetro. E a proposta atual do governo do estado é 21 centavos por quilômetro. Quer dizer, nós tivemos um aumento substancial, o que não coaduna com as justificativas que o governo traz para nós. Por isso, a primeira e preponderantemente manifestação contrária é justamente a questão da tarifa. Como pode tu diminuir o número de obras, tu diminuir o número de duplicações e aumentar a tarifa em 30%, 40%, a gente não teve inflação de 30%, 40% nos últimos 4 anos. Então, o discurso não se sustenta com os fatos apresentados pelo governo do estado. Então, isso por si só nos mostra que houve um equívoco de projeto. Agora, esse equívoco de projeto pode ser a não inclusão da 118, pode ser a construção da 010. Bom, essa informação, esses números, o governo do estado não nos apresentou ainda. E nós gostaríamos muito que o governo do estado nos apresentasse para que a gente dialogasse junto. Nós não podemos receber um pacote pronto, sendo que a nossa população, a absoluta maioria dela, é contra um pacote de cobrança de pedágio. Vocês viram pela enquete que vocês estão fazendo, alguma parte da população aceita com tarifa reduzida e outros não aceitam nem com tarifa reduzida. Então o governo do estado não vem dialogando conosco, com a nossa região, enfim, e vai nos trazer um prejuízo significativo, especialmente pelo número elevado de pontos de cobrança. Nós vamos ter casos, por exemplo, Igrejinha, Taquara, Parobé, em que o fluxo interno das cidades vai ser prejudicado pela implantação de pontos de cobrança. Sim. Então, comunidades, por exemplo, de Igrejinha, que vão ficar apartadas, divididas pelo ponto de cobrança, para que essas famílias levem seus filhos na escola, vão pagar pedágio, para que elas procurem assistência médica em unidades de saúde do município, vão pagar pedágio, para que elas façam suas compras em supermercado, em comércio, rede bancária, vão ter que pagar pedágio. Sim. Então nós não consideramos isso justo e viável. A gente prejudicar eminentemente o tráfego interno entre as nossas cidades
que são cidades muito próximas e que têm uma vida social, econômica interligada. Sim. Então, pessoas que trabalham, estudam, moram em uma cidade, trabalham e estudam em outra. Então, isso vai haver um grande prejuízo para os nossos cidadãos. Em cima disso que o senhor está falando, prefeito, em nenhum momento houve negociação para ter uma tarifa reduzida ou isenção para essas pessoas que utilizam diariamente esses pedágios no meio da cidade, aí como o senhor está falando. Eu vi até que nas imagens que a gente estava rodando aqui no YouTube de GZH, das manifestações, uma das faixas dizia assim, que os pedágios elevarão o custo de vida da população. Imagino que, claro, obviamente em cima da cobrança do pedágio que vai ser feita ali para a população, mas de outras maneiras também, de que forma isso vai pesar no bolso aí da população, além, é claro, da cobrança do pedágio em si, prefeito? Não houve nenhuma tentativa de negociação, nenhuma ainda por parte do Estado, nem em relação à tarifa. Lamentamos que numa matéria anterior que nós tivemos, em que houve um contraponto por parte do governo do Estado, ele limitou-se a dizer que os municípios poderiam implementar tarifas de isenção para os seus moradores. Quer dizer, mais uma vez a conta dessa questão está sendo empurrada aos municípios. Então, os municípios vão ter que prover isenção, vão ter que pagar pela isenção dos seus moradores. Os municípios vão ter que melhorar rotas alternativas de acesso às suas cidades. Quer dizer, tudo são os municípios que têm que fazer. A gente já sabe com muita clareza que é os municípios que ficam com menor parte da divisão tributária que nós temos no nosso país. A grande maioria dos recursos, ele se concentra, para não dizer quase absoluta maioria de recursos, se concentra entre União e Estados. E os municípios é que tem que, mais uma vez, implementar, tirar recursos de áreas que são suas obrigações para diminuir o impacto, por exemplo, de rodovia, de pedagiamento de rodovias. E sem falar que as rodovias municipais, as ruas municipais não estão preparadas para receber um impacto de um alto fluxo de veículos de fluxo pesado, o que vai transferir, simplesmente vai transferir os acidentes que acontecem nas rodovias estaduais, vai transferir para as ruas municipais. Então, vai passar a ser responsabilidade dos municípios os acidentes que antes aconteciam em rodovias estaduais. Nós estamos conversando com o prefeito de Igrejinha, prefeito Leandro Herli, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana. Para a gente encaminhar, prefeito, eu queria uma avaliação sua de quais seriam, então, as opções, o que os prefeitos sugerem, porque o senhor falou bastante das tarifas altas, mas comentou que as obras diminuíram. Quanto mais obras geralmente se tem num contrato de concessão, mais caro fica o pedágio. E se ficar só na mão do governo do estado realizar a obra, a gente vê casos de duplicações intermináveis, que levam décadas. Qual seria a solução, no entendimento dos prefeitos do Vale do Paranhana, com relação a essa proposta que o governo está fazendo de colocação de pedágios no Bloco 1? Bom, a gente ouviu, né, e a proposta do governo do estado é que quer aplicar 1,5 bilhão de recursos do FUNRICS nas obras de melhoria. Então, nós queremos dialogar com o governo do estado para definirmos em conjunto quais os locais onde essas obras vão ser realizadas com esses recursos. Porque entendemos que esses recursos, por si só, podem ser suficientes para que se realizem todas as obras que estão sendo necessárias nesses locais. Então, esses recursos sendo necessários, para que se teria que ter pedágio? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Nós queremos entender o custo de cada obra proposto, o fluxo de veículos naquela rodovia, para que a gente dialogue com o governo do estado. Possivelmente esse 1,5 bilhão vai ser suficiente para fazer todas ou quase todas as obras. Então, não achamos justo que com o recurso do FUNRICS, depois se cobrem pedágio da comunidade por conta da aplicação desses recursos de 1,5 bilhão. Então, nós precisamos ter acesso às informações para que juntos possamos dialogar e definir as prioridades e definir que esse 1,5 bilhão seja suficiente para a realização das obras prioritárias, evitando assim que se tenham pedágios novos pelos prazos de 30 anos. O prefeito Leandro Herli, de Igrejinha, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana. Agradeço aqui a sua participação, prefeito. Vamos seguir acompanhando aí os próximos dias, as próximas etapas
dessa negociação e torcendo para que haja aí uma ampliação do diálogo com os prefeitos. E na sequência a gente vai conversar aqui também com o secretário Pedro Capelupi, e aí o senhor pode ficar na escuta aí também e com certeza ele lhe ouviu também e vai responder alguns desses questionamentos. Já conversei pessoalmente com o secretário, da nossa disposição de conversar, pedi a ele na última audiência pública que a gente teve aqui em Taquara que levasse a mensagem ao governador, só que nós precisamos ser ouvidos, o que nós não fomos antes da abertura da consulta pública. Ok, obrigado. O importante também, né, é que esse momento ocorra, que a participação ocorra, né, mesmo que seja agora da consulta e da audiência pública, mas que as prefeituras, que os moradores questionem agora, porque esse é o momento do governo mudar de ideia, se for o caso. Sim. Acho difícil, inclusive, que mude de ideia, mas este é o momento, porque depois que o contrato assina, depois que a licitação é realizada, aí vão ser 20, 30 anos de reclamações sem um objetivo mais concreto, porque aí o contrato ele precisa ser cumprido. Obrigado ao prefeito Leandro Herli. 3 horas 44 minutos. Bom, chegando muita mensagem aqui de gente criticando os pedágios, né, Josimar, como era de se imaginar, sempre que a gente fala sobre esse assunto, as pessoas que se sentem prejudicadas participam muito aqui do nosso WhatsApp. Vou ler um aqui, tá? Enquanto a gente aguarda, e o secretário Pedro Capelupi, que seguidinha tá conectando, o Miguel de Carlos Barbosa, ele trouxe o exemplo prático dele aqui, tá? Que é o seguinte: nesse assunto do pedágio, olha a situação da minha esposa e eu. Moramos no interior de Carlos Barbosa. Ela trabalha também no interior em uma empresa. Ela roda cerca de 8 quilômetros no trecho da RSC 453. E moramos no início de onde vão pôr o pedágio. E vamos pagar pedágio cheio. Isso vai isolar parte do município, nossa situação, e vamos passar 4 vezes por dia. Isso é inviável, diz aqui o Miguel de Carlos Barbosa. De fato, a situação dessas pessoas que moram entre o pedágio e o seu trabalho é muito complexa mesmo. Porque são pessoas que hoje não pagam muito, né, para deslocar, e daqui a pouco vão ter pórticos de arrecadação nos locais onde passam, né? É complexo, sempre é uma dificuldade de se conseguir achar num melhor termo. São obras que nós já deveríamos ter há muito tempo no Rio Grande do Sul, obras de duplicação, de pontes, de viadutos, e que o governo não foi realizando, né? E se for esperar para o governo fazer, quanto tempo mais vai demorar, né? Essa é uma questão que todos devem avaliar. Nós falamos muito de logística, do custo de logística, de infraestrutura do nosso estado, que é caríssimo. Nós dependemos demais de rodovias, mais do que deveria. Nós deveríamos investir mais em ferrovia, em hidrovia, para não precisar tanto do rodoviarismo. Mas, infelizmente, o nosso estado ele é totalmente dependente das nossas rodovias, né? E tem muitas mensagens chegando também, seja no WhatsApp e algumas aqui no nosso chat do YouTube de GZH, que eu já estava olhando. Sempre vem também aquele questionamento sobre o IPVA. Eu já pago o IPVA e tenho que ficar pagando pedágio também, porque o IPVA, meu dinheiro do IPVA é para conservação de ruas, estradas e avenidas. Eu concordo que é muito imposto. É muito ruim a gente ter que pagar uma fortuna de IPVA e tantos outros gastos como pedágio. Só que a gente precisa sempre explicar que o IPVA não é para isso. Há uma confusão, né, Josimar? O imposto anterior do IPVA era usado para conservação de ruas, estradas. Depois da criação do IPVA, não, dinheiro vai para o Caixa Único do Estado, né? Isso aí. Não tem essa destinação específica, né? Mas ficou esse rótulo, né? Muita gente acha que o IPVA é para o trânsito. Não é. Apesar de ser um imposto para uso do seu carro, você tem um bem que você comprou, pagou caro, e tem que pagar todo ano ainda uma fortuna por algo que é seu. O absurdo já está por aí. Mas, enfim, não é para rua, estradas, é para o Caixa Único do Estado. Faltando 13 minutos para as 4, agora nós vamos ouvir o outro lado, o lado do governo do Estado, que está propondo essas alterações, propondo que a maior parte dessas rodovias que hoje está na mão, inclusive da EGR, que já tem pedágio, né, que vão ser transferidos para a iniciativa privada com o fim da empresa pública, a Empresa Gaúcha de Rodovias. Nesse momento, 160 pessoas votaram lá na nossa enquete, no YouTube de GZH, 59% dizendo que são contrários, 41% dizendo que são favoráveis, desde que a tarifa seja reduzida. Secretário do Estado, secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, já vou de imediato, assim, existe alguma possibilidade, secretário, do governo do Estado mexer
no valor do pedágio e no montante a ser investido por parte de recursos públicos nesse bloco, por exemplo, o bloco 1 de rodovias que está em discussão agora com os municípios? Boa tarde, secretário. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da Gaúcha. Esse momento de consulta pública, e aí respondendo diretamente aqui a pergunta, é justamente para a gente definir o volume de investimentos que nós vamos fazer e o valor da tarifa. Então, sim, é possível que isso seja alterado de acordo com as contribuições que vão ser recebidas, que estão sendo recebidas durante esse processo de consulta pública. Então, por isso nós precisamos de uma participação com o objetivo de contribuir para a melhoria do projeto. A gente está acostumado a ver, às vezes, nesses momentos de audiência pública, apenas manifestações no sentido de que eu não quero, de jeito nenhum. Para que a gente possa fazer essa construção conjunta e chegar num objetivo que vocês dois trouxeram aqui anteriormente de forma brilhante, né? Nós precisamos fazer os investimentos. Nós temos que buscar o equilíbrio fiscal. Para isso, nós temos que debater com a sociedade e buscar os caminhos que nós temos para chegar, né, nesse objetivo principal, que é tornar o Rio Grande do Sul um estado atraente do ponto de vista de investimento privado, principalmente, para que a gente possa melhorar o nível de renda, enfim, né, buscar uma sociedade mais justa. Então, esse é o nosso grande desafio e esse é um momento justamente de ouvir a sociedade, buscar construir de maneira conjunta. Já estamos fazendo aqui desde as últimas 2 semanas, para vocês, né, saberem, conversas detalhadas com os prefeitos, com as prefeitas que estão nas áreas ali envolvidas pelo Bloco 1, justamente para entender quais são as necessidades de investimento, o que a gente pode ajustar, buscando, claro, uma redução de tarifa, mas também mantendo os investimentos necessários que todos nós aqui, imagino, concordamos, né, que são de fato muito importantes para o desenvolvimento do estado e que já deveriam ter sido feitos ao longo das últimas décadas. Sim. Secretário, dessas possibilidades que ainda se pode rever em negociações, em conversas, é possível a gente imaginar uma alternativa de cobrança menor ou até de isenção para casos específicos em que a pessoa tem a sua vida completamente alterada pela instalação de uma praça que fique entre a sua casa e o seu trabalho, por exemplo? Léo, veja, isenção, o próprio Supremo Tribunal Federal não nos permite dar nesses casos de concessões de rodovias. Mas veja que nós temos um exemplo no próprio estado do Rio Grande do Sul, um exemplo pioneiro no município de São Sebastião do Caí, onde houve uma política municipal com o objetivo de auxiliar pessoas que foram diretamente afetadas, estão em bairros próximos ao local de cobrança, ali no Bloco 3, para quem não conhece, na RS 122, e que beneficiou, né, 3 bairros que estão ali muito próximos à praça. Então é possível se construir alternativas, sim, para pessoas que sejam impactadas e que tenham a sua vida alterada, né, por conta da instalação, da necessidade de instalação desses pórticos. Mas existem outras maneiras também, e agora durante a consulta isso também é fundamental, que é nós identificarmos o melhor ponto para colocar essa cobrança, de maneira que a gente não prejudique diretamente pessoas que precisam transitar dentro dos próprios municípios, enfim. Então esse é um trabalho que está sendo feito, essa contribuição das prefeituras, que tem sido bastante ativa, né? A gente tem conversado com muitos prefeitos e prefeitas que trazem essas informações de comunidades que estão localizadas próximo ali a esses pontos previstos de cobrança, justamente para a gente tentar fazer esses ajustes pontuais para melhorar a capacidade do projeto de entregar esses Sim. 2 grandes objetivos, que é o volume de obras e ao mesmo tempo uma tarifa justa. Uma das queixas, acho que a principal queixa, por exemplo, dos prefeitos do Vale do Paranhana está relacionada à RS 118, inclusive foi citada pelo prefeito de Igrejinha, Leandro Herle, que envolve a 118 sem pedágio e que os outros municípios, as outras rodovias, os usuários das outras rodovias vão pagar pela duplicação da RS 118 do trecho de Gravataí até Viamão. A RS 118 pode sair do Bloco 1 como uma forma, inclusive, de baratear o valor do pedágio?
Josimar, veja, a RS 118 é uma rodovia extremamente importante para a região metropolitana. Não preciso aqui lembrar nem rememorar ninguém do que aconteceu em maio do ano passado com as enchentes e qual foi o papel crucial da RS 118 no deslocamento de combustíveis, de alimentos, de pessoas durante aquele período. Então ela se tornou a nossa única, né, alternativa para deslocamento. Nós precisamos que essa rodovia seja uma rodovia de qualidade, com capacidade de absorver um movimento maior, que não seja só aquele associado ao trânsito urbano das cidades que estão ali em volta, Alvorada, Viamão, Gravataí. Nós precisamos desse eixo logístico em boas condições. Então, na minha opinião, retirar a RS 118 deste projeto não contribui para que o Estado seja mais resiliente. Agora, esse é um momento de discussão importante. Esses argumentos, eles são, de fato, fundamentais para que a gente avance na discussão do projeto. Muitas vezes nós escutamos, né, as pessoas fazem análises parciais, né, dos problemas, e nós precisamos colocar isso tudo de uma maneira conjunta. O governador Eduardo Leite sempre menciona, né, nós temos que governar para todos, né? O governador foi eleito para governar para todos. Então, para isso, nós temos que olhar para os pontos difíceis que nós temos que tomar decisões, mas sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Então, claro, não cobrar o pedágio na 118, como foi uma grande comoção, e tivemos aqui, né, praticamente todos os deputados estaduais assinando um manifesto nesse sentido, de que não gostariam que se cobrasse pedágio na 118, acaba provocando, sim, uma reação dos municípios do Vale do Paranhana, é natural. Então nós temos que olhar com muita serenidade esse processo para ver as consequências das manifestações de cada um, para que a gente possa, né, chegar no resultado que é aquele que nós almejamos. Mas é possível que ela saia? Não vejo hoje essa possibilidade, Josimar. Nós estamos muito convictos, né? Ainda conversei com o governador Eduardo Leite sobre esse assunto. Nós temos uma convicção muito grande da importância da 118 nesse projeto de concessão. Aquelas pessoas que estão ali em Alvorada, em Gravataí, também precisam que a rodovia tenha melhores acessos para que as áreas urbanas possam se conectar de uma maneira mais fluida com, né, o eixo estrutural. Mas sem pedágio, né, secretário? 118. Sem pedágio. Tá. Hoje estamos falando da RS 118 sem pedágio. Tá. Ô, secretário, deixa eu lhe perguntar sobre os free flow, que é aquele pedágio que não tem a cancela. O motorista passa, em alguns momentos pode até nem perceber que passou. Eu queria entender, são quantos hoje e para quantos a gente vai com esse novo projeto de concessão? E eu já pergunto também, secretário, se tem alguma ideia de intensificar a divulgação desse tipo de cobrança, porque me parece que aqueles que passam diariamente estão acostumados, mas quem passa esporadicamente não se dá conta, não esquece de voltar lá no aplicativo, pagar e acaba sendo multado depois. Há alguma ideia de aumentar a conscientização, a divulgação de que isso existe no Rio Grande do Sul? Bom, Léo, começando pela sua última pergunta, é claro que para nós é fundamental essa divulgação. Nós trabalhamos muito desde o início, né, com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, ali no Bloco 3, onde nós já temos esse modelo de cobrança, justamente para que as pessoas possam ter conhecimento de como pagar, como fazer, como identificar que passou ali e o tempo que tem para fazer o pagamento. Eu tenho uma avaliação e que é compartilhada por grande parte das pessoas, dos analistas que acompanham esse projeto, de que nós temos tido muito sucesso naquele modelo. Nós temos ali hoje cerca de 3% de inadimplência, até um pouco menos do que isso. O que significa que a cada 100 pessoas que passam, 97 conseguem identificar e fazer o pagamento. Quem anda pelas rodovias do Bloco 3 percebe ali, ao chegar nos pórticos de cobrança, uma série de placas de sinalização. Mas quantos carros passam por dia ali, secretário? Léo, não tenho agora de cabeça quantos carros passam, mas são muitos veículos, sem dúvida nenhuma. Cerca de quantos? São 6 pontos de cobrança atualmente. Então, é 3% no universo grande, esse número já... O volume absoluto, né, de multas, ele acaba sendo expressivo. Sim. O objetivo, isso é muito claro para nós, assim, o objetivo aqui não é de jeito nenhum, de forma nenhuma, multar as pessoas, né? Nós estamos fazendo aqui algo que facilita a vida
de todas as pessoas que passam por esses trechos, né? Não ter que parar reduz o tempo de deslocamento, enfim, tem uma série de outros benefícios que já tratamos aqui. Então, é claro que sempre comunicar mais e melhor é uma ação que nós podemos intensificar. Eu falo muito disso quando dou entrevistas. A Caminhos da Serra Gaúcha também tem uma ação de comunicação a nosso pedido muito intensa, tanto e a efetividade disso é tão grande que nós estamos reduzindo de maneira consistente e ao longo de todo esse período, desde o início da cobrança do ponto com a cobrança automática, esse índice de inadimplência. Lá no começo ele foi de 12%, ele veio caindo e a cada mês essa inadimplência diminui, o que mostra que nós estamos tendo sucesso nesse objetivo. Para vocês terem uma ideia, para o ouvinte ter noção, nós temos hoje já 91% dos veículos de carga que passam nas rodovias do Bloco 3 já tem ou a tag ou estão cadastradas no aplicativo da concessionária para fazer o pagamento automático. Mas no total dos veículos são 76% e isso cresce a cada dia. Tá, bom, só faltou a informação rapidamente, secretário, em 10 segundos. Tem quantos, vai para quantos? Bom, hoje no bloco 1 nós temos 6 pontos, né, de cobrança que vão para 23. Mas é importante as pessoas terem essa noção que aumentar os pontos de cobrança significa cobrar de maneira mais justa, mais proporcional ao trecho percorrido. Quando nós temos uma praça de pedágio, o motorista que passa por ela acaba pagando por um número de quilômetros muito maior do que muitas vezes ele percorreu. Então o Free Flow é um modelo que foi aprovado no Brasil no ano de 2021 pelo Congresso Nacional, justamente com esse objetivo de proporcionar mais justiça na cobrança da tarifa entre aqueles que passam. Levando em consideração o bloco 1 e 2, né, são as novas rodovias que o governo do estado vai passar para a iniciativa privada, nós teremos um salto de 6 pórticos hoje para 53 pórticos nos próximos anos, o que vai requerer, obviamente, de muita comunicação. Secretário Pedro Capelupi, muito obrigado, um abraço para o senhor. Um forte abraço a todos.